Se você clicou aqui no vídeo, foi provavelmente porque você já ouviu falar de alguma das três coisas que está tanto no título ou na thumbnail, ou ainda não decidi, que são o dilúvio bíblico, Adão e o mais importante aqui para o vídeo, que é o Gilgamesh. Mas você pode estar se perguntando, como que uma história escrita por volta de 2000 anos e 600 a.C. pode contar com um acontecimento tão semelhante e tão impressionante com aquilo que a gente encontra na Bíblia? E é justamente sobre isso que a gente vai ver hoje e também estudar um pouco. Mas primeiro de tudo, a gente tem que voltar alguns milhares de anos no tempo, conhecer a história de Gilgamesh e também o relato do Grande Dilúvio. O que essas duas narrativas podem dizer sobre a origem dessas duas histórias? Bom, e aqui vai uma curiosidade que, particularmente, eu gosto de falar que a história de Gilgamesh é basicamente o primeiro mangá da humanidade. E aqui eu vou ter que deixar um pouco o lado mais historiográfico sério para falar um pouco também da minha paixão, que é a cultura geek, né, e tudo que tem a ver com a cultura pop em geral. E cara, se você parar para ver, se você parar para analisar a história de Gilgamesh, como foi descoberta, como os caras viram a história de Gilgamesh, você acaba e conforme a gente for vendo a história, né, vocês vão acabar percebendo que ela tem bastante semelhança com a estrutura de um mangá de hoje em dia e também dos filmes, né? Que tem a famosa jornada do herói, que a gente tem em diversos filmes, desde o Star Wars, do primeiro Star Wars até vários filmes de hoje em dia. Basicamente se usa o mesmo esqueleto de contar a história. Tudo isso vem basicamente da história de Gilgamesh. Gilgamesh é basicamente o esqueleto que a grande mídia usa para fazer as histórias que a gente tem na cultura pop e na literatura, vamos dizer assim, né? Vocês vão ver que o cara basicamente era o primeiro protagonista dos animes, dos mangás da história. Porque, para vocês terem ideia, basicamente foram encontrados 12 tabuletas, como se fosse 12 capítulos de um mangá. E cada tabuleta ali conta um período da história de Gilgamesh, basicamente em capítulos mesmo, como se fosse o capítulo 1, 2, 3 do Naruto clássico ou qualquer outra coisa. Além também de que você vai ter aquele arco do herói estritamente bem definido na história de Gilgamesh. E vocês vão acabar... Eu não vou dar spoiler agora, mas vocês vão se vocês prestarem atenção na história, vocês vão ver que isso vai se mostrar bastante. Vocês vão ver o que eu tô falando. É só vocês prestarem atenção que vocês vão ver que aquele arco do herói que vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que ele se encaixa perfeitamente aqui na história do Gilgamesh. E basicamente o cara é um protagonista de anime, é quase um Saitama. Vocês vão ver que ele é praticamente um Saitama. Ele não tem nenhum rival que vai competir com ele, até obviamente vir o primeiro grande amigo dele. É basicamente, se você colocar mais pra frente da história do Naruto, vocês vão ver que ele é basicamente o Naruto e o Sasuke, vamos dizer assim. A história vai ser basicamente do Naruto e do Sasuke. Bom, na primeira tabuleta, que é como se fosse o primeiro capítulo do nosso mangá aqui, a história vai apresentar a gente o nosso protagonista, que é o Gilgamesh e o rei de Uruk. E Gilgamesh, na história, ele é 2/3 Deus e 1/3 homem. E só que aí entra a diferença. Ele é como se fosse um Hércules. Ele é extremamente forte se comparado aos humanos do reino dele. Ele era muito, muito forte mesmo. Então ele acabava ficando extremamente entediado. Ele era um rei, ele tinha ali o seu povo, mas ele era... Como ele não tinha ele não tinha ninguém que pudesse colocar medo nele, ninguém que pudesse desafiar a sua autoridade, ou questão até mesmo de força, ele vivia sempre oprimindo o seu próprio povo, que acaba clamando para os deuses uma ajuda, pedindo aos deuses uma ajuda, né? E isso aí vocês vão ver agora, como ele era tão opressor, já que ele não tinha ninguém que conseguisse bater de frente com ele, que ele fazia o seguinte: no reino dele era assim. Para os jovens de Uruk, essa opressão apresentava a forma de que Gilgamesh tinha que ser o primeiro das meninas quando elas iam se casar com uma garota. Se você fosse casar com uma garota e você morasse no reino do Gilgamesh, primeiro, quem tinha que tirar a virgindade da sua esposa, ou quem tinha que ter primeira relação com ela, seria primeiro o Gilgamesh. Gilgamesh tinha que ter relação com todas as mulheres primeiro, para depois ser o marido, né? Então, como ninguém conseguia questionar ele, primeiro era Gilgamesh. Gilgamesh era o primeiro cara que ficava com a esposa das pessoas, e depois o marido. Então, ele tinha que tirar a virgindade das esposas primeiro na noite de núpcias, né? Quando a esposa casava e logo depois ela ia para a cama com Gilgamesh para depois ter a relação com o próprio noivo. E para os homens,
né, para os jovens homens, a primeira tabuleta que a gente tem, ela não tem essa parte da história. Mas depois, acharam algumas outras inscrições que completavam essa parte, que dizia que ele fazia espécie de jogos com os jovens, com os homens, né? Então ele dormia com as mulheres na noite de núpcias, e os homens ele ficava fazendo diversos jogos ali com eles para poder cansar os caras, né? Como se fosse um Round Six ali do Gilgamesh. Obviamente não ia matar ninguém, mas ele esgotava os caras até o limite deles, né? Para testar força, paciência, todo tipo de coisa até os caras não aguentarem mais, né? E aí a galera começou a pedir ajuda aos deuses para poder acabar com essa opressão do Gilgamesh, porque o Gilgamesh ele era um rei, mas ele era extremamente opressor, já que ninguém conseguia questionar ele, já que ele era extremamente forte. E aí, em um certo momento, os deuses acabam respondendo ao apelo do povo e criam um ser igual ao Gilgamesh. Poderia dar, de fato, acabar com a opressão do Gilgamesh. E esse ser, que tem uma força quase no nível do Gilgamesh, é chamado de Enkidu. E aí vocês agora vão ver uma relação dele muito forte com uma pessoa, né? Com um personagem da Bíblia, do Antigo Testamento. Esse Enkidu, ele era um cara coberto de pelos que vivia na natureza junto dos animais. E ele não tinha pecado, ele não tinha malícia. Ele era um ser puro, né? Ele era um cara puro que vivia ali no mundo junto com os animais, vivia comendo as frutinhas ali nas árvores e tudo mais, e vivia dele. Só que ele era extremamente forte, mas ao mesmo tempo, até aquele momento, ele não sabia, né, que ele era forte, que tinha alguém tão forte quanto ele. Mas ele só vivia ali. E aí, ele é avistado por um caçador do reino do Gilgamesh, cujo sustento acabava sendo arruinado pelo Enkidu, já que como o Enkidu não tinha maldade e ele vivia com os animais, ele acabava destruindo as armadilhas ali que o caçador colocava para pegar os animais. E o caçador acaba contando isso ao deus Sol chamado Shamash. Então o deus Sol faz uma parceria com esse caçador e diz pra ele e que o Enkidu vai acabar sendo seduzido por Shanhar, que é uma prostituta lá do templo do reino de Gilgamesh, como o primeiro passo para poder dominá-lo, o Enkidu, e de certa forma ele começar a bater de frente com Gilgamesh. Só que é aí que entra o primeiro CEO of Sex do mundo, né? A gente vai ter aqui o primeiro deles, que é o Enkidu, não é nem o amigo lá do Homem-Aranha do Tom Holland. O que acontece é que a Shanhar, ela encontra o Enkidu e passa 6 dias e 6 noites só no nu ali com o Enkidu. E eles ficam ali 6 dias e 6 noites só no lepo-lepo, né? Até que uma hora, o Enkidu, ele acaba ficando enfraquecido de tanto que ele tá ali conhecendo o poder da mulher, né? Então ele acaba, diz a tabuleta, que ele acaba ficando enfraquecido de tanto fazer nu ali com ela. E o seu rebanho acaba fugindo dele. Quando ele volta para encontrar os bichos da onde ele morava ali no rebanho dele, os bichos acabam fugindo dele. Os bichos basicamente pensam assim, pô, esse cara aí já não pode andar mais com a gente. Ele já não é puro, tá? A mulher já deixou ele, já corrompeu ele. A mulher acabou passando o pecado para ele. Então os bichos se afastam dele. Os bichos já não querem mais ficar com ele, porque agora ele conhece o que é a mulher, né? E aí ele já tá consumido pelo pecado. E aí o Enkidu fica chocado com a sua solidão, né? Porque agora ele tá expulso basicamente ali do paraíso dele ali, que era onde ele vivia com os bichos. Mas Shanhar tenta confortá-lo e acaba dizendo para ele: não se entristeça, agora você tem conhecimento como os deuses. Ou seja, a mulher acabou envenenando a mente ali do homem, né, que era puro, segundo aos textos ali do primeiro capítulo da primeira tabuleta. E Gilgamesh, por sua vez, acaba sonhando diversas vezes com a chegada de um novo companheiro querido, que vai acabar sendo muito querido para ele, e que ele pede à sua mãe, a deusa Ninsun, que ajude ele a interpretar esses sonhos. Então o Gilgamesh ele já estava começando a ter os sonhos de que ia chegar um cara que seria tão forte quanto ele, e que iria mostrar para ele que ele não poderia mandar no mundo do jeito que ele queria, né? E aí, esse é o fim do primeiro capítulo. A primeira tabuleta acaba aí. Já na segunda tabuleta, Shanhar acaba levando o Enkidu para um acampamento de pastores e acaba ensinando ele a ser civilizado ali para aquela época. O cabelo dele acaba sendo cortado, ele aprende a comer comida dos humanos e acaba aprendendo a beber cerveja também, né? Porque o homem sem cerveja não é nada. No acampamento dos pastores ao qual ele se acostumou, Enkidu é nomeado vigia noturno. E ao saber por um estranho de passagem ali pela
pela fazenda ali, pelo acampamento de pastores ali que ele estava vivendo, sobre o tratamento que o Gilgamesh dava às noivas e aos jovens, né, durante a noite de casamento ali, ele acaba ficando extremamente furioso agora que ele já conhece a maldade, agora que ele já sabe da maldade. E aí ele acaba partindo rumo a uma aventura, rumo a Uruk, rumo ao reino do Gilgamesh, para acabar intervindo em um casamento que estava ocorrendo e que o Gilgamesh já estava fazendo os jogos com o jovem e que o Gilgamesh ia tirar a virgindade da noiva antes do noivo. Quando o Gilgamesh tenta entrar na câmara nupcial para poder dormir ali com a jovem, né, o Enkidu bloqueia o caminho e eles acabam brigando. Após uma batalha feroz, o Enkidu reconhece a força superior de Gilgamesh, mas acaba que eles acabam se tornando amigos, porque depois de uma boa batalha, na verdade essa batalha, ela não é tão simples assim. Essa batalha, ela dura um bom tempo e eles brigam de forma extremamente violenta. Até que em um certo momento, o Enkidu, ele acaba reconhecendo que o Gilgamesh, por mais que o Gilgamesh seja opressor, ele acaba reconhecendo que o Gilgamesh é mais forte que ele. E nisso, ele acaba se tornando amigo do Gilgamesh. Cara que foi criado para poder destruir o Gilgamesh, acabar com a opressão do Gilgamesh, ele acaba vendo que ele não é tão forte assim como seu rival. E ele acaba se tornando um amigo do Gilgamesh ali. Os dois viram extremamente amigos de verdade mesmo. Então Gilgamesh acaba propondo uma jornada da Floresta dos Cedros para matar um monstruoso semideus chamado Humbaba, a fim de ganhar a fama e reconhecimento. Apesar dos avisos de Enkidu e do Conselho dos Anciões, o Gilgamesh ele não se deixa ser intimado. Já a Tabuleta 3, ela é extremamente curta e simples. Né? É simplesmente os anciões dando um conselho ao Gilgamesh para ele partir na sua jornada com o Enkidu. O Gilgamesh ele acaba indo visitar a sua mãe, a Ninsun, que busca apoio e proteção dos deuses do sol Shamash para a aventura dos dois. Acaba que a Ninsun acaba adotando o Enkidu também como seu próprio filho. Então, basicamente, os dois acabam virando ali, além de extremo amigos, né, de grandes amigos, eles acabam meio que virando irmãos adotivos. Né? E o Gilgamesh deixa instruções para que a galera ali consiga governar o reino dele de Uruk enquanto ele está indo em busca da sua aventura com o Enkidu. Já na Tabuleta 4, o Enkidu e o Gilgamesh eles vão até a Floresta dos Cedros e a cada poucos dias eles acabam acampando em uma montanha e eles realizam um tipo de ritual para eles sonharem. O Gilgamesh tem 5 sonhos aterrorizantes sobre as montanhas caindo, tempestades e touros selvagens e até mesmo um pássaro que gospe fogo. Apesar das semelhanças dos seus sonhos e das figuras oníricas e das descrições anteriores de Humbaba, o Enkidu interpreta esses sonhos como bons presságios e não como uma coisa negativa, assim como o Gilgamesh estava prevendo ou estava imaginando que seria. Né? E o Enkidu fala para o Gilgamesh que ele não acredita que esses sonhos sejam a representação do Guardião da Floresta. E ao se aproximarem da Montanha do Cedro, eles ouvem Humbaba berrando e precisam a se encorajar a não terem medo. E aí acaba a 4ª tabuleta. E na tabuleta 5, os heróis eles entram na Floresta do Cedro e Humbaba, que é o Guardião da Floresta dos Cedros, o insulta e acaba ameaçando os dois. E o Humbaba também acaba acusando o Enkidu de traição, já que o Enkidu foi feito pelos deuses justamente para poder destruir o Gilgamesh, mas ele acaba virando o amigo e irmão de Gilgamesh, né? Então o Humbaba acaba insultando o Enkidu como traidor e que jura que vai desmembrar o Gilgamesh e alimentar os seus pássaros com a própria carne de Gilgamesh. O Gilgamesh, ele acaba ouvindo essas coisas e acaba ficando com medo pela primeira vez ali. Ele acaba, de fato, tendo medo de lutar contra esse deus, né? Mas com algumas palavras que o Enkidu acaba soltando e um discurso ali no Jutsu, né? Que Enkidu acaba soltando ali e acaba encorajando o Gilgamesh de novo, eles partem para a batalha. E essa batalha é extremamente violenta e feroz e eles acabam lutando ali por muito e muito tempo. As montanhas tremem com o tumulto e o céu acaba ficando negro. O deus Shamash fica tão perplexo com a violência e o tempo que a batalha tá durando que ele acaba enviando 13 ventos para poder prender o Humbaba e acabar com aquela batalha destruidora de uma vez por todas. E o Humbaba acaba sendo capturado. Com isso, o Humbaba ele acaba ficando extremamente com medo, porque agora ele tá vendo que ele foi pego, e com isso o Humbaba acaba ficando com medo e ele implora pela sua vida. E aí, pela primeira vez, o Gilgamesh acaba sentindo pena de alguém e fica com pena do Humbaba. E até mesmo o Humbaba acaba se oferecendo para fazer o Gilgamesh virar o rei da floresta, e fazendo com que o Humbaba seja responsável por cortar as árvores pro Gilgamesh e até mesmo pro seu escravo, que acredito que ele tenha falado, se referido ao Enkidu. Mas aí entra uma coisa estranha, já que o Enkidu agora era como
como os deuses, né? Ele sabia dos pecados, ele não era mais puro por causa da mulher que ele teve relações. O Enkidu acaba falando pro Gilgamesh que o Gilgamesh deveria matar o Humbaba e não que tivesse pena do Humbaba, né? E justamente matar esse deus, matar o Humbaba traria uma grande reputação ainda maior pro Gilgamesh. Faria o nome do Gilgamesh ressoar ainda mais pelo mundo, né? E aí acaba que o Gilgamesh acaba dando um golpe no pescoço do Humbaba e que esse único golpe acaba matando o Humbaba e depois eles ainda matam os 7 filhos do Humbaba. Os 2 heróis acabam cortando muitos cedros, incluindo uma grande árvore que o Enkidu planeja transformar em uma porta para o templo do deus Enlil. Né? E eles constroem uma jangada e retornam para casa ao longo do Eufrates, com essa árvore gigante e possivelmente também levando a cabeça do Humbaba junto como um prêmio. E aqui na sexta tabuleta, ou no nosso sexto capítulo, a gente vai começar vendo que o Gilgamesh ele acaba rejeitando as investidas de uma deusa chamada Ishtar, que na antiga Mesopotâmia ela era considerada a rainha da guerra, do amor e do sexo. E ela também está associada ao poder político e à lei divina. Mas voltando, o Gilgamesh acaba recusando as investidas de relacionamento da Ishtar por causa da fama dela com o antigo amante que ela tinha, como o Dumuzi ou também Tammuz. E uma curiosidade também bastante interessante é que Tammuz é um deus que está na Bíblia. Tá? Na própria Bíblia, existem alguns deuses que fazem parte do panteão, mas não entrando em mérito cristão aqui agora, ou esse tipo de coisa, só estou falando basicamente só da questão da história, que está em um panteão ali que tinha a ver com o próprio Deus cristão, né, do nosso mundo de hoje e os deuses da época, tá? Então, um dos deuses ali também que aparentemente eram cultuados e existiam ali na história, né, bíblica e tanto aqui na nossa história do Gilgamesh é o Tammuz. E vocês podem ver o nome dele, inclusive, do próprio Tammuz na Bíblia. Tá? Então o que acontece? O Gilgamesh ele recua, ele não aceita esse pedido de relacionamento da Ishtar por causa da fama que ela tinha na época, do tratamento que ela tinha opressor com o próprio Tammuz, da Bíblia, que a gente pode ver na Bíblia também. Né? E com isso a Ishtar ela fica extremamente irritada e nega a entrada do Gilgamesh em Enan, né? Interferindo em seus negócios. Ishtar pede ao pai Anu que envie Gulaná, que é o touro do céu, para acabar vingando ela, que é um touro. Quando Anu rejeita as suas reclamações, né, quando o próprio pai da Ishtar não aceita, né, as reclamações dela, né, fala, pô, deixa isso pra lá, o Gilgamesh não quer ter relacionamento contigo e tu não pode obrigar ele a ter relacionamento contigo. Então, esquece ele, vai e arruma outro cara pra tu se relacionar. Ela não gosta muito e ela acaba confrontando o próprio pai. E ela fala que vai ressuscitar os mortos e que os mortos vão superar o número de vivos na Terra e vão acabar devorando os vivos. Ou seja, aí a gente tem a nossa primeira menção a um apocalipse zumbi, provavelmente na história, né? Então que ela acaba ameaçando o pai dela. Ou você solta o touro do céu para lutar contra o Gilgamesh, ou eu vou criar um apocalipse zumbi aqui. Você decide, né? Além também dela falar que iria gritar tão alto, mas tão alto, que seria ouvido em todos os céus e pela terra. Né? Só que aí o pai da Ishtar, o Anu, ele acaba falando, olha, se eu soltar o touro do céu, Uruk, né, que é o reino lá de Gilgamesh e agora de Enkidu também, vai acabar passando por 7 anos de fome. Né? E a gente também tem uma outra história na Bíblia também de um reino que passa por 7 anos de fome. Então ele acaba dizendo, ó, o reino do Gilgamesh vai passar por 7 anos de fome. Só que a Ishtar acaba fazendo o seguinte, beleza, eles vão passar por 7 anos de fome, mas eu vou dar 7 anos de provisões, ou seja, 7 anos de comida. Não tem problema. Eu vou alimentar o povo de Uruk por 7 anos, mas você tem que soltar o touro do céu, para acabar dando uma coça no Gilgamesh, porque o cara não pode ficar negando a minha cantada assim, tá entendendo? O Anu, na verdade, ele solta o touro do céu da jaula dele lá, e a Ishtar leva o touro do céu até Uruk, né? E aí, quando o touro dos céus acaba chegando em Uruk, ele faz uma devastação generalizada, ele sai destruindo tudo. Ele destrói toda a região ali de Uruk, né? Ele acaba bebendo tanta água assim, nunca parar de beber, que ele acaba baixando o nível do rio Eufrates e seca os pântanos que tem em volta de Uruk. Ele também abre um buraco enorme
que acaba engolindo 300 homens pra dentro desse buraco. E sem nenhuma ajuda divina, o Gilgamesh e o Enkidu caem pra dentro do Touro do Céu e caem na porrada com o Touro do Céu. Então os caras, é basicamente um Dragon Ball. Os caras, toda hora eles estão brigando, eles estão arrumando uma treta pra, é basicamente o Goku e Vegeta. Toda hora eles estão brigando com alguém. Então o Enkidu e o Gilgamesh, eles caem no soco de novo ali com o touro e vão brigando com o touro, brigando, até que uma hora eles conseguem matar o Touro do Céu e eles acabam oferecendo o coração do Touro do Céu pro Shamash, né, como um prêmio. E aí também vem uma parte até que é engraçada. É dito que o touro tinha 4 traseiros, ou seja, eu vou interpretar isso como se o touro tivesse 4 bundas, vamos dizer assim, né, 4 rabos, 4 bundas, não sei. E aí, a Ishtar, quando ela vê que o touro morre, ela faz aquele grito que ela falou que ela ia fazer. Nisso, o Enkidu, ele fica com tanta raiva que ele pega uma das bundas do touro ali e taca na Ishtar. Ou seja, tenta imaginar a cena. A mulher vai dar um grito ali que vai desolar o mundo, o Enkidu simplesmente corta a bunda do touro e taca na mulher e a mulher é tacada na parede, vamos dizer assim, né? E a cidade de Uruk começa a comemorar, né? Porque agora o seu rei, Gilgamesh, e o amigo dele, de vez de serem de vez do Gilgamesh ser opressor, agora ele está sendo um rei que está salvando o seu próprio povo, né? Então o povo de Uruk ele fica extremamente feliz e começa a comemorar. Mas acaba que o Enkidu ele acaba tendo um mau presságio sobre isso. Ele acaba sonhando com um futuro sombrio e fracassado para ele. E aí é o fim da 6ª tabuleta. E agora na 7ª tabuleta, né? No sonho do Enkidu, ele acaba percebendo que os deuses decidem que um dos 2 heróis vão ter que morrer. Ou seja, porque eles simplesmente mataram o Umbaba e também o Touro do Céu, né? Então os deuses acabam conversando ali no panteão deles ali, né? E dizem, pô, vocês acabaram matando um deus da floresta dos cetros, né? E também mataram o Touro do Céu, que era um pet ali do Anu, né? E eles falam, então, como penalidade, um de vocês dois vai ter que morrer. E, infelizmente, quem acaba sendo marcado para a morte é o próprio Enkidu. E aí o Enkidu amaldiçoa a grande porta que ele construiu para o templo de Enlil. E ele também acaba xingando o caçador e a Shanhart, que foi a mulher que tirou ele da natureza e acabou dormindo com ele lá, né? E mostrou para ele o conhecimento, que fez ele parar de ser puro, né? Só que aí o Shamash, ele acaba lembrando o Enkidu de como a Shahart, né, o alimentou e o vestiu e também apresentou a ele o seu grande amigo, o Gilgamesh. Então o Shamash lhe diz que o Gilgamesh considerará grandes honras em seu funeral e que vagará pela natureza, consumido pela dor. Nisso o Enkidu acaba repensando, falando, pô, realmente, vivi grandes aventuras com o Gilgamesh, Gilgamesh é meu grande amigo, e a vida até que não foi tão ruim, né? E aí o Enkidu, então, ele se arrepende de ter amaldiçoado a Shanhart por ter tirado a sua pureza, né? E acaba abençoando ela por ter feito ele ter conhecido o Gilgamesh e vivido as aventuras dele com o Gilgamesh. O Enkidu acaba tendo um segundo sonho de um segundo presságio. Que ele acaba vendo que ele está sendo levado para o submundo. E escuridão cujos habitantes comem argila e são vestidos com pena dos pássaros. E que eles são supervisionados, né? E que os seguranças daquele submundo são bichos assustadores que ficam ali vigiando eles, né? E durante 12 dias a condição de o Enkidu acaba piorando. Então o Enkidu fica ali 12 dias enfermo, sofrendo. Depois de 12 dias ali nesse sofrimento, ele acaba se lamentando pro Gilgamesh de não ter morrido em batalha de uma forma heróica, né? E acaba se despedindo do Gilgamesh e morre. E também tem uma famosa frase da epopeia do Gilgamesh, né? Que acaba dizendo que o Gilgamesh, ele não aceita que o Enkidu morreu. E aí ele se joga no corpo do Enkidu e fica abraçado com o Enkidu durante muito e muito tempo. Até que depois de uns dias dele ali abraçado com o Enkidu, chorando ali sobre o corpo do seu amigo, ele só sai de cima do corpo do Enkidu quando ele vê que o corpo já está apodrecendo e que começa a sair larvas do nariz do Enkidu, né? E na tabuleta 8, o Gilgamesh ele acaba fazendo um lamento por Enkidu, né? Na qual ele convoca as montanhas, florestas, campos, rios, animais selvagens e todo o reino de Uruk para lamentar pelo seu amigo. Ou seja, ele faz basicamente igual a gente tem na Coreia do Norte ali, quando a gente vê que o cara lá da Coreia do Norte morre, né? Aqueles vídeos lá que todo mundo fica chorando, ele manda todo mundo chorar. Gostando ou não de Enkidu, todo mundo tem que chorar.
Então ele faz todo mundo ficar chorando. E ele passa dias e dias chorando, chorando sem parar. Ele fica extremamente depressivo pela morte do seu amigo. E ele passa ali, ele fica ali relembrando as aventuras, né, que ele teve junto com Enkidu. Gilgamesh acaba arrancando seu próprio cabelo, a sua roupa em tristeza. Ele encomenda até uma estátua funerária e fornece presentes funerários do seu próprio tesouro ali do reino, para garantir que o Enkidu chegasse no reino dos mortos com uma recepção favorável ali, com um dinheirinho no bolso também, né? Porque antigamente a galera acreditava que você levava as paradas para outra vida, né? Um grande banquete também é realizado, onde os tesouros são fornecidos aos deuses, né, do submundo, para poder dar mais uma moralzinha pro Enkidu lá no mundo dos mortos. Pouco antes de ter uma interrupção ali no texto do 8º capítulo, da 8ª tabuleta, há uma sugestão dizendo de que um rio está sendo represado, indicando ali que o sepultamento está sendo feito no leito de um rio, como é descoberto depois num poema sumérico correspondente, que é intitulado de A Morte de Gilgamesh. Então, na tabuleta 9, no nosso 9º capítulo, né, a 9ª tabuleta começa com Gilgamesh vagando pela natureza usando peles e lamentando por ter perdido o Enkidu. Ele já está assim há um bom tempo e ele continua. Agora, temendo pela sua própria vida, ele decide ir de encontro ao sacerdote chamado Atra Assis, que foi um rei da lendária cidade chamada Shuruppak, e que ele quer aprender o segredo eterno da vida, que, segundo a história, esse sacerdote, ele sabe o segredo da vida eterna, né? O Atra-Hassis e a sua esposa são os únicos casal de humanos criados artificialmente pelos deuses, assim como o próprio Enkidu é criado artificialmente, que foram autorizados a sobreviver a um grande dilúvio e até mesmo dotados de uma imortalidade divina, em grande gratidão pelos sacrifícios de comida aos deuses. E aí o Gilgamesh ele atravessa um desfiladeiro de montanhas à noite, encontra um grupo de leões e antes de dormir ele reza por proteção ao deus da lua Shin. Então, acordando de um sonho encorajador, ele mata os leões e usa sua pele como roupa. Após uma longa e perigosa jornada, o Gilgamesh ele acaba chegando ao Pico Gêmeos do Monte Manchu, no extremo oeste da Terra. Ele encontra um túnel do deus Sol Shamash, que nenhum homem jamais havia entrado, guardado por 2 monstros escorpiões, que parecem ser um casal. E aí o marido ele tenta dissuadir o Gilgamesh que ele tem que primeiro falecer para poder atravessar esse túnel, né, e ir para a Terra dos Mortos. Mas a esposa intervém e expressa simpatia pelo Gilgamesh e acaba permitindo que ele entrasse no portão do túnel. E ele segue o caminho de Shamash na escuridão total. E ele consegue chegar na saída leste em 12 horas duplas. E eu vou colocar aqui como se fosse provavelmente 24 horas. Um pouco antes dele ser alcançado pelo Deus Sol, que acaba queimando o Gilgamesh vivo. Surpreso, ele acaba entrando no mundo maravilhoso dos deuses. Um paraíso onde crescem árvores cheias de joias deliciosas. E aí é o fim da 9ª tabuleta. O Gilgamesh, no início da 10ª tabuleta, acaba chegando em um pub, né, em uma cervejaria, e ele conhece a cervejeira Sinduri. Primeiro, ela supõe que ele seria um assassino ou um ladrão, por causa da sua aparência desleixada, né, já que ele estava ali em luto de não sei quanto tempo, por causa do Enkidu. Mas o Gilgamesh acaba lhe contando o propósito da sua jornada. E ela tenta dissuadi-lo de que sua missão não vai dar muito certo, mas acaba enviando ele até o Ushnab, que é o barqueiro ali que leva os mortos, né? Que provavelmente é daí que os gregos beberam da sua fonte para criar o Caronte, né? Mas voltando, o Ushnab aqui acaba ajudando o Gilgamesh a atravessar o mar dos mortos até o sacerdote que tinha ganhado a vida eterna. O Gilgamesh acaba tendo uma fúria ali absurda dentro do barco do Ushnab ali, e ele acaba destruindo todos os amuletos de pedra que o Ushnab usa para poder atravessar o mar, né? O que acontece? O Gilgamesh acaba contando a sua história para ele e do porquê que ele tem essas explosões de raivas ao longo do tempo, né? Mas quando ele pede ajuda, o Ushnab informa que ele acabou de destruir os únicos objetos que iam ajudar ele a atravessar o Mar dos Mortos, né? Ou a Água dos Mortos. Já que se um mortal encostasse nessa água, ele simplesmente morreria na mesma hora, né? Então o Gilgamesh ele acabou destruindo ali a única parada, que eram os amuletos que deixavam o barco ali do Ushnab mágico para ele poder atravessar o Mar dos Mortos. E o Ushnab ali, com pena do Gilgamesh, acaba falando para ele, pô, você precisa cortar 120 árvores e acabar transformando elas em um punte, que é aqueles barquinhos parecido com o que os carinhas usam lá em Veneza, que a gente vê eu nunca fui em Veneza, mas que a gente vê na televisão, né, que os carinhas usam ali em Veneza. E também muito parecido com o próprio barco do Caronte. Então o Ushnab ali acaba falando para ele, pô, corta essas 120 árvores e
faz um barquinho desse para você conseguir atravessar o mar, né? E provavelmente ele faz algum tipo de amuleto, ensina ele a também a fazer algum tipo de amuleto para deixar o barco mágico de novo. Pelo menos eu não consegui achar essa parte aqui no livro, no texto que eu li, né? Quando ele acaba chegando na ilha que o sacerdote vive com a sua esposa, o Gilgamesh acaba contando a sua história para ele e acaba pedindo ajuda. Mas o sacerdote acaba repreendendo o Gilgamesh e declarando que a luta contra o destino dos humanos é inútil e que diminui até mesmo a alegria da vida. Ou seja, você ficar pensando ali na morte, né? Você acabar ficando depressivo, acaba diminuindo a alegria da vida e não faz bem para ninguém. Ou seja, então aí já vai até um texto motivacional contra a depressão num texto de 2600 anos antes de Cristo, né? E aí é o fim da 10ª tabuleta, essa parte. O Gilgamesh, ele fica observando o Utnapishtim e na cabeça dele, ele fica olhando aquele cara e ele fala assim, pô, esse cara não parece ter nada diferente de mim. E ele acaba perguntando como que ele obteve a imortalidade dele. E o Utnapishtim acaba explicando para ele que os deuses decidiram enviar um grande dilúvio. E pro Utnapishtim se salvar, o deus Inki acabou falando para ele construir uma arca e que essa arca precisava ter certas dimensões. E o deus Inki, ele acabou até mesmo passando o tamanho da arca que o Utnapishtim deveria construir. E aí, o que aconteceu? Ele fez essa arca, né, lá das dimensões que tinham passado para ele e selou a arca com breu e betume, que é uma parada que você pode obter naturalmente e artificialmente e que é derivada do petróleo. E ele também acabou mandando colocar toda a família do Utnapishtim dentro da embarcação, né, junto com os artesãos que construíram a sua arca. O Utnapishtim, ele tinha também a ajuda de uns caras ali que ajudou ele e também esses caras ganharam o direito de entrar na arca também. Além disso, ele pediu para colocar todos os animais que eles tinham ali no campo, que eles tinham ali na redondeza, ou que eles conheciam ali, né, ou que eles sabiam ali da existência naquela região ali. E então, logo depois disso, veio uma tempestade tão avassaladora e tão violenta que fez até mesmo os deuses ficar com medo e fez os deuses acabar recuando para os céus. Os caras simplesmente fugiram para o céu com medo daquela tempestade absurda. E a Ishtar lamentava a destruição total da humanidade. E os outros deuses choravam do seu lado também. Então aquela própria Ishtar, que depois acabou brigando com o Gilgamesh, porque o Gilgamesh deu um fora nela, ela ali naquele momento ela estava chorando, porque a humanidade ia ser destruída e os deuses também choraram junto dela. A tempestade acabou durando 6 dias e 6 noites, né? E ficou ali durante essa quase uma semana ali chovendo sem parar. Após isso, todos os seres humanos teriam se transformado em argila, e o Utnapishtim chora ao ver a destruição total. A sua arca se fixa no Monte Nimush, e ele solta uma pomba, né, uma andorinha e um corvo, para poder tentar achar uma terra, né, para dizer que o nível da água tinha começado a abaixar e eles pudessem descer da arca. E o que acontece é que os 2 primeiros bichinhos, a pomba e a andorinha, acabam não voltando. Mas quando ele libera o terceiro, que é o corvo ele acaba não voltando. Então ele acaba percebendo que em algum lugar ali a água já estava secando novamente, né? Então ele acaba abrindo a arca e liberta os habitantes e os bichos que estavam ali dentro da arca. E o Utnapishtim acaba oferecendo um sacrifício para os deuses, que sentem, né, o doce sabor ali e se reúnem ao redor ali daquele sacrifício. E a Ishtar jura que nunca vai esquecer do colar brilhante que ela acabou pendurando no pescoço, né? E que ela sempre se lembrará dessa vez, que foi quando ali o Utnapishtim acabou fazendo o sacrifício, né, dos bichos e tudo mais. Ele deixou um colar ali, deixou algumas oferendas, e os deuses pegaram, né, se reuniram ali em volta daquela oferenda para se banquetear e também pegar os presentes. Então a Ishtar ficou muito feliz com aquele presente ali e colocou no pescoço. E ela acaba dizendo que vai sempre se lembrar dessa época. Quando o Enlil chega, ele acaba ficando extremamente irritado, porque ele viu que acabou sobrando alguns sobreviventes, né? A Ishtar acaba condenando o Enlil ali por ter feito a enchente, né? E o Inki também o repreende por enviar uma punição desproporcional. E o Enlil ali abençoa o Utnapishtim e a sua esposa e os recompensa com a vida eterna. E então ali o Enlil, vendo que tinha feito realmente uma maldição ali fora do normal, né? Uma maldição descomunal ali com os humanos, ele acaba abençoando o Utnapishtim e a sua esposa que tinham sobrado vivos com a recompensa da vida eterna. E o principal ponto parece que quando o Enlil concedeu a vida eterna foi um presente único. E para demonstrar esse ponto, que esse presente não poderia ser cedido novamente a outra pessoa, o Utnapishtim desafia o Gilgamesh a ficar acordado por 6 dias e 7 noites.
E o Gilgamesh fala que vai conseguir. Só que o Gilgamesh acaba dormindo, né? Ele não consegue, ele adormece. Mas ele não acredita que ele fica adormecendo. E aí o Utnapishtim acaba fazendo uma parada. Ele pede a sua própria esposa para ficar assando pães em cada dia que o Gilgamesh estiver dormindo. Então, toda vez que o Gilgamesh acorda, ele percebe ali que não tem 7 pães. E com o tempo ele acaba se conformando. E aí, o Utnapishtim acaba falando pro Gilgamesh: como que você busca vencer a morte se você sequer consegue vencer o próprio sono? E o Utnapishtim simplesmente fala pro Ur-Sanab, né, que é o barqueiro dessa história, a levar o Gilgamesh, a botar a roupa Gead nele e levar ele de volta pro mundo dos vivos para ele seguir para Uruk. Só que quando eles estão saindo de volta pro mundo dos vivos, né, a esposa do Utnapishtim pede pro marido oferecer um presente pro Gilgamesh de despedida. Fala pro Gilgamesh que quando ele voltar, tem um mar, que nesse mar nasce uma planta, vive uma planta parecida com um espinheiro, que ela dá o poder de trazer a juventude novamente. O Gilgamesh, quando ele sai do mundo dos mortos e ele volta lá pro mundo normal, ele vai para esse mar, ele amarra pedras no pé dele e pula no mar e consegue pegar a planta. Só que o Gilgamesh, ele não come a planta ali logo de cara com medo, né, de ser alguma pegadinha, alguma coisa assim. Então o Gilgamesh, ele propõe investigar a planta para ver se ela realmente possui a capacidade de rejuvenescimento. E ele propõe testar essa planta em um velho quando ele voltar pro reino dele, para Uruk. Só que no caminho de volta para Uruk, o Gilgamesh, quando ele para ali num lago ali para tomar banho, uma serpente acaba roubando a planta dele, que ela acaba trocando de pele assim que ela foge. E nisso, o Gilgamesh começa a chorar pela futilidade dos seus esforços, pois agora ele perdeu toda a chance que ele tinha de se tornar imortal. E que, quando ele volta, né, para Uruk, ele volta bastante triste. Mas quando ele consegue ver as muralhas do reino dele lá em Uruk, e ele consegue ver aquelas paredes gigantes, né, e ele vê a grandiosidade do reino dele, ele começa a elogiar essa obra pro próprio barqueiro, que aparentemente o barqueiro tá acompanhando ele até então. Bom, e o que é interessante nessa história é que basicamente ela meio que acaba nessa 11ª tabuleta, né? É que mostra que o Gilgamesh fez tudo o que fez para tentar buscar o seu amigo e também buscar a vida eterna, mas que simplesmente quando ele conseguia fazer uma coisa para o mundo dos mortos-vivos, né, que era ir para o submundo, ele não poderia tocar ali na água para passar pro mundo dos mortos, que senão ele não conseguia voltar. E quando ele acha o cara que tem a vida eterna, ele não pode ter a vida eterna porque ele não consegue nem mesmo vencer o próprio sono. E quando ele acha a planta da juventude, né, ele simplesmente perde ela pra cobra, e mostrando que quando ele estava simplesmente triste ali por nada da aventura dele ter dado certo, ele simplesmente se lembra de que ele tinha um reino gigantesco, um reino enorme, e que ele começa a refletir que ele já tinha um reino incrível ali e que ele não precisava ficar almejando outras coisas, que ele simplesmente podia voltar para o reino dele já com a sabedoria que ele tinha agora e reinar de uma forma melhor. Só que é aí que entra basicamente o primeiro pós-crédito da história, porque depois eles descobriram a 12ª tabuleta, que na verdade é como se fosse um pós-crédito da história, como se fosse um filme da Marvel ali, que a gente vê que tem uma cena pós-crédito depois, né? E essa tabuleta é a principal tradução Arcádia de um poema sumério anterior, chamado Gilgamesh e o Submundo, ou também conhecido como Gilgamesh, Enkidu e o Submundo, né? Embora tenha sido sugerido que deveria ser uma versão desconhecida da história, né? Ou seja, uma outra versão da história de Gilgamesh ou a continuação dela, o conteúdo dessa última tabuleta ela é até inconsistente com as outras 11 tabuletas que tinha, porque o Enkidu ele morre na história principal, né? E o Gilgamesh ele não consegue recuperar o Enkidu de volta. Mas nessa 12ª tabuleta, a história continua com o Enkidu simplesmente vivo. Aqui ele basicamente ele nunca morreu, ele só tá vivo, né? E por causa disso, ela faz uma falta de integração funcional com as outras tabuletas da história principal, né? E que foi altamente sugerido que o seu propósito, embora tratado de forma grosseira, é explicar que Gilgamesh, ou no caso aqui a gente, o leitor, né, que tá lendo a história, os vários destinos dos mortos no além. Ou uma tentativa desajeitada de trazer um encerramento ali para a história, conectando Gilgamesh do épico principal com o rei dos submundos. Que na historiazinha que tem nessa 12ª tabuleta, é simplesmente que Gilgamesh reclama com Enkidu, né, de que seus vários pertences, mas essa frase, essa linha que conta esse pedaço tá meio apagada, não dá para os caras entenderem direito, mas que parece ser um tambor
ou uma bola que caiu no submundo, né? Então, na história dessa 12ª tabuleta, o Enkidu simplesmente está vivo e o Gilgamesh está tendo uma conversa ali com ele, reclamando que por algum motivo o seu tambor ou sua bola caiu dentro do submundo. E o Enkidu oferece para trazer a bola de volta. Encantado, o Gilgamesh diz por Enkidu que ele deve e o que ele não deve fazer quando ele estiver no submundo, para ele conseguir voltar para o mundo dos vivos de novo. Só que o que acontece é que o Enkidu ele faz tudo ao contrário, ele não faz nada do que o Gilgamesh fala para ele fazer, né? E o submundo acaba mantendo o Enkidu preso de vez lá dentro do submundo, porque o Gilgamesh fala, não faz isso, e o Enkidu faz isso totalmente ao contrário. Faz o que não era para ser feito, e ele não consegue sair. E aí o Gilgamesh ele fica triste e começa a rezar para os deuses devolverem o seu amigo de volta. O Enlil e o Suen não respondem ao Gilgamesh, deixam o Gilgamesh sem uma resposta. Só que o deus Enki e o deus Shamesh, ele decide ajudar. E o Shamesh faz uma rachadura no céu e o fantasma do Enkidu, né, o espírito do Enkidu, simplesmente pula de fora do submundo e volta para o mundo dos vivos de volta. E a tabuleta termina com Gilgamesh questionando o Enkidu o que ele tinha visto lá no mundo dos mortos. E aí simplesmente é o fim da segunda tabuleta. Basicamente, a segunda tabuleta conta uma historinha ali depois que a história principal já tinha acabado. E para encerrar também, a gente vê bastante semelhança com o Antigo Testamento da Bíblia, né? Mais de 1000 anos antes do próprio Antigo Testamento ser compilado, ser escrito, né? Na Bíblia judaica. E você tem diversas semelhanças com o Antigo Testamento, né? Como um próprio dilúvio, né? Um cara que teve que criar basicamente uma arca de Noé, né? O cara que teve que... Basicamente um Noé ali, mais antigo, que teve que criar a arca, colocar os animais ali dentro e depois ver se o passarinho consegue... não volta, né, para poder ele descer da arca, e também o dilúvio para destruir a humanidade. É muito semelhante as duas versões. O próprio Adão ali, né, que meio como Adão, a história da Bíblia veio depois, faz uma referência ao próprio Enkidu ali, né, que foi feito por um deus, um humano sintético que era puro, né, não tinha pecados, não tinha malícia, vivia ali no mundo dele ali como se fosse um jardim do Éden, com os animais e tudo mais, e que simplesmente veio a mulher mostrou pro cara o que era Snu, e o cara ficou... E ali ele descobriu o pecado e o conhecimento, né? Então a gente tem também o próprio Enkidu sendo uma alusão ali ao Adão. Shanhart, né? Trazendo ali a alusão a Eva, de mostrar o pecado pro homem que era puro, digamos assim. E é isso que eu acho interessante, porque, tipo assim, não é basicamente a Bíblia que inventou a história, né? Você tem ali uma história muito similar sendo contada mais de 1000 anos antes do próprio Antigo Testamento ser escrito e compilado, né? E isso que para mim, isso que é o fascinante para mim, porque você vê que o Antigo Testamento ele basicamente não é criado, ele foi uma junção ali de contos ali que os caras tinham, né? E que formaram o Antigo Testamento, basicamente. E até mesmo você pode pegar o próprio deus Tammuz, que era o ex da Ishtar, né? E que ele também faz parte da Bíblia no Antigo Testamento. O Tammuz está lá, tá? Então você tem deuses lá da época de Gilgamesh, que as pessoas acreditavam como os panteões divinos, participando da própria Bíblia, né? E não é só o Tammuz, tem outros deuses também dessa época na própria Bíblia também. E isso que eu acho muito interessante. Então, para mim, então fica aí a história do primeiro protagonista do mundo e também a relação entre as duas histórias, tanto a história cristã, né, da Bíblia cristã e judaica, quanto da epopeia de Gilgamesh, que veio lá dos acadianos e dos sumérios lá na Mesopotâmia antiga.